Deus é esse que fala aos nossos corações. E o tema que nós vamos conversar é: não temas, confie mesmo nas adversidades. Por isso que nós cantamos esse lindo hino, né? Ó, não temas, sou contigo. Porque o que nós mais temos nesse mundo que nós vivemos é o medo. Medo de ir na rua, medo de deixar o portão aberto, medo de sair à noite. As pessoas estão assim. Eu creio que antes, um tempo atrás, muitas vezes a igreja ficava poucos membros à noite por outros motivos. Agora o medo é mais um motivo pelo qual as pessoas não saem à noite. Então, confiar em Deus é um ponto máximo da nossa fé. Saber que Ele nos guarda e nos protege. E que ainda que venham as adversidades, nós continuamos confiando nesse Deus. Não é maravilhoso isso? Amém. Hoje, gente, antes de entrar aqui no assunto diretamente, já falei o tema para vocês, está sendo uma noite saudosista para mim. Por quê? Eu cheguei aqui e vi o Tiago, que me convidou, com a blusa do samba. Me remeteu. Oi? Lucas. Não sei porque eu acho que ele é Tiago. Lucas. O Lucas com a blusa do sândalo. E aí eu voltei lá atrás na minha conversão, quando eu aceitei Jesus como meu Salvador. Foi incrível. Eu fui assistir uma semana de oração com o pastor Neemias, e o pastor Neemias tinha um sândalo cantando lá com ele. Quem fazia a música era o sândalo, né? E foi assim uma coisa emocionante. O Luiz Cláudio cantava, né? Era um dos vocalistas lá do sândalo, e ele cantou um hino que eu aceitei Jesus, e eu chorei todas as noites que eu fui naquela semana de oração. Quando foi na sexta-feira que eu desci a escada, o pastor Neemias disse assim: vejo que você aceitou Jesus. Falei: aceitei. Aí ele: quer se batizar? Eu falei: quero. Aí ele: então esteja amanhã na igreja de Padre Miguel, que o batismo será lá. E me deu o horário, acho que era 15 horas, não me lembro bem. E eu fui e me batizei. Estou até hoje na igreja. Naquela época, meus filhos os gêmeos tinham 2 anos, e a minha filha mais velha tinha 3 anos. Hoje ela está com 41 e eles estão com 37. Então, todo esse tempo tem que eu sirvo a Jesus. E o sândalo fez parte da minha história. Então eu tenho um carinho especial por esse grupo, que até hoje está aí cantando, né? E então foi maravilhoso. Eu queria contar esse pedacinho para vocês da minha história. E também encontrei, né, os meus irmãos de longa data, Cláudia, né, e o seu esposo, Cinei, que a gente já se conhece há muitos anos, né? Aí, pelo magistério da vida, enfim, muitas histórias, né? Meus filhos lá com a Cláudia, muitas histórias mesmo. E foi uma época muito conturbada da minha vida, porque eu tive gêmeos, né? Então, até me adaptar com essa realidade, eu tinha um, de repente tive 3. Jesus me deu assim, essa fartura de filhos. Foi uma loucura a minha vida. Um dia ainda conto para vocês. Bem, irmãos, abram suas Bíblias em Isaías 43. Esse é o texto que vai nortear a nossa mensagem. Espero que você tenha ouvido meu depoimento sobre o Lucas, o sândalo e a minha conversão. Oi? Vai para o YouTube depois. Está gravado no YouTube. Ah, tá. Vai no YouTube. Isso. Olha a responsabilidade, né? Todos saberão que eu me converti através do sândalo, e foi maravilhoso, foi lindo, muito lindo, muito. A gente jamais esquece quando aceita Jesus como nosso Salvador, né?
Não temas, confie mesmo nas adversidades. Olha que tema. Existem problemas na sua vida? Existem. Vocês passam por situações difíceis? É muita coisa, né? Nós temos 3 jovens aqui e vocês passam por situações difíceis na escola, no relacionamento com os amigos, às vezes não dá uns B.O.s, não? Dá, né? Com certeza dá. E nós, diante das adversidades desse mundo, passamos muitas dificuldades, né? Isaías 43, verso 1. Deixa eu abrir aqui. Já abriram suas Bíblias? Já, né? 43, verso 1, diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Queridos, quando falar em Israel, pensa na Israel espiritual, porque essa palavra é para nós hoje também. Isso aqui retrata um tempo em que o povo de Israel, daquela época, recebeu o título de cego e surdo. Imagina, cego e surdo, porque eles não observavam a lei, muito menos tinham cuidado com as cláusulas da aliança de Deus para com o seu povo. Alguma coincidência para o tempo da Israel espiritual ou não? Sim ou não? Claro que sim, né? Somos surdos e cegos, porque estamos diante de realidades. Deus nos mostra tudo. Eu estava conversando com um amigo, eu falei, esse Deus que nós servimos, Ele nos mostra e conta tudo o que vai acontecer. E combina conosco todas as coisas. E quem é que falha na combinação? Ele é um Deus perfeito. Ele é um Deus que cumpre todas as suas promessas, que cumpre o passo a passo, e nós falhamos. Como Deus está olhando para o seu povo hoje? Será que Ele está nos considerando cegos, surdos, que ouvem, mas não escuta bem, né? Que vê a imagem distorcida das coisas, quando Deus pinta perfeitamente o quadro espiritual que nós estamos vivendo nesses dias de hoje? Dias difíceis, dias de luta. E em quem se pode confiar nesses dias? Pergunto eu a vocês. Nos homens? Podemos confiar nos homens? Não. Podemos confiar nas instituições? Não. Sofremos injustiças, perseguições, calúnias. Quantas coisas nos acontecem neste mundo, nesse quadro de pecado que o mundo vive hoje? Muitas coisas. Israel do passado também, mas Deus, em sua infinita bondade, inicia Isaías 43 dizendo: não temas. Não temas. E ele diz mais: porque eu te remi e chamei-te pelo teu nome, ó igreja de água branca. Então não tema. Se você hoje tem receio, apegue-se com Deus, porque Ele é um Deus que nos sustenta, que nos mantém. Vamos abrir Salmo, livro de Salmo 11, versos 1 a 3. Diz assim: no Senhor me refugio. Como dizes, pois, a minha alma, foge como um pássaro para o teu monte. Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo?
O Senhor está no seu santo templo, nos céus. Tem o Senhor o seu trono, e os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos do homem. Então, o Senhor está atento. Nós estamos propícios a traições, né? Nessa época, Davi, né? Saul estava perseguindo Davi, né? Então, ele está orando a Deus, falando essas coisas para Deus, e ele está declarando que o Senhor está atento, com os seus olhos atentos. Nós, hoje, vivemos luta, vivemos desarmonia familiar. Eu vejo às vezes, eu escuto às vezes, eu ontem estava triste, chorando, a respeito de uma notícia que eu tive de uma família que se desfez. E cada família que se desfaz, a gente chora, porque o Senhor, ele diz assim, olha, vigia, quem está em pé, cuide para que não caia. Será que a gente fica atento? Ou a gente está surdo aos conselhos de Deus? Né? E aí, uma família linda, uma família bem estruturada, onde a esposa investiu no curso que o rapaz fez, e o rapaz se formou, e agora o casamento se desfez. Isso é plano de Deus, gente? Não, claro que não. Deus não é surdo e nem cego. Nós somos os surdos e os cegos. E precisamos pedir a Deus para nos fazer ouvir e ver aquilo que Ele quer nos mostrar, para que na nossa vida tudo corra bem. Ele quer que tudo corra bem na nossa vida, a despeito de todas as adversidades. Porque nós cantamos, ó, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Então, se nós tivermos fé nesse Deus maravilhoso, Ele vai nos conduzir, Ele vai nos guiar. Vamos voltar lá para o nosso texto principal de Isaías 43, e vamos ler o verso 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Que palavras poderosas, né? Você passa pelas águas, e a gente sabe que águas representam lutas, né? Você passa pelas lutas, e o Senhor Deus é contigo. Ele está contigo, segurando a tua mão nessas lutas, né? Se vocês se remeterem lá a Pedro, quando Pedro estava no meio de uma tempestade, apareceu Jesus. Eles achavam que Jesus era um fantasma andando por sobre as águas, e Pedro foi ao encontro de Jesus. O que aconteceu ali? Ele disse, se és tu, Senhor, então manda que eu vá te encontrar. E o Senhor mandou que ele fosse, encontrou com Jesus. Logo, foi assim rapidinho, chegou lá? Não. Quando ele desviou o olhar, o que aconteceu com Pedro? Começou a submergir. E o Senhor foi lá, segurou ele pela mão e o conduziu até o barco. Então, esse é o nosso Deus. Muitas vezes, nas nossas lutas, a gente desvia o olhar de Cristo. E aí a gente começa a submergir, e o Senhor vai lá e nos resgata. Porque Ele diz, sou contigo. Você crê nisso? Amém. Você crê? Você que está em casa, crê nisso? Que o Senhor te sustenta quando você desvia o olhar, e aí você volta o olhar para Jesus e tudo começa a transcorrer bem. Somos realmente agraciados pelo poder de Deus. Hoje a irmã também me lembrou aqui de um fato. Um dia estava pregando eu aqui numa quarta-feira, né? E um jovenzinho, uma criança, começou a convulsionar no meio do culto, de febre, uma convulsão de febre. E não tinha carro, o único carro era o do pregador, eu. Então, a mãe ficou ali com a criança convulsionando, eu aqui, eu disse, irmãos,
Orem, porque eu estou indo socorrer essa criança. Deixei o microfone e fui. No carro, a criança desfaleceu completamente, perdeu todos os sentidos. Eu não sei se vocês já ouviram esse depoimento. E nós começamos a orar. E o Senhor atendeu o clamor da oração da igreja e da nossa oração no carro. Foi uma distância daqui no Albert como se fosse muito longe, porque foi muito angustiante aquilo ali. Mas o Senhor não deixou a igreja submergir com aquela doença daquela criança. Ele voltou a si quando chegou na porta do hospital. Ele voltou a si. E a mãe entrou rápido. Eu não sabia que a entrada era pela frente. O Senhor me conduziu por trás, onde entram as ambulâncias. E nós não fomos impedidos de entrar com a criança. Ela entrou direto para o socorro. E ali foi colocada dentro de uma bacia, já tinha voltado a si. O Senhor é Deus. Amém, igreja? Amém. E Ele ouve o clamor do seu povo. E aquilo ali foi um milagre, né, de Deus. A mão de Deus se estendeu sobre aquela criança. Então, muitas vezes, a maior pregação que a gente pode ter é essa, de ver que o poder de Deus age nas adversidades, de ver que o poder de Deus salva, cura, liberta. Alguém tem dúvida? Não, porque Deus, Ele não diz, Ele prova. A gente vive essas experiências, e graças a Deus que essa criança hoje corre para lá e para cá, saudável, saltitante, não teve nenhuma sequela, né? E nós vimos o poder de Deus se manifestar nesta casa de oração, porque nós não servimos a um Deus morto, não servimos a um Deus de pedra, não servimos a uma imagem, nós servimos a um Deus vivo, que atua diretamente nas nossas vidas. Não tenham dúvidas disso. Se hoje você tem uma angústia, derrame-se aos pés de Cristo. Lança o teu olhar nos olhos de Cristo. Clame a Ele, e Ele derrama poder sobre vós, porque há poder no nome de Jesus. E quando a gente clama a Jesus, Ele se manifesta no nosso meio. E nós sempre teremos experiências para contar. Porque a experiência de Pedro foi linda, não foi? Ele andou por sobre as águas, e essa história traz salvação para nós, mas o estender da mão de Jesus para Pedro é o mesmo estender da mão para mim e para vocês. E nós não estamos sozinhos nessa luta. E nós venceremos essa luta. Sabe como? Indo para o céu com Jesus, que essa é a nossa esperança para viver eternamente. Irmãos, é maravilhoso, isso é maravilhoso, sabe? É maravilhoso experimentar o poder de Deus. O amor, aqui diz assim: o amor de Deus por Israel e sua fidelidade nos leva ao galardão, à salvação, aquilo que Ele tem de melhor preparado para nós. Porque o Senhor não olha as nossas imperfeições. Quando Ele me dá a chance de falar da sua palavra, não é porque eu sou especial aos olhos humanos, é porque eu sou usada por Deus para a salvação de pessoas. E se uma mula fala, Deus fez a mula falar quando foi necessário, qualquer pessoa pode ser usada para a salvação, a despeito dos defeitos. Porque às vezes a gente acha assim: eu tenho muitos defeitos, eu não vou conseguir vencer esses defeitos todos. O Senhor sabe disso, mas vocês acham que Ele se importou com isso? Quando Ele morreu na cruz do Calvário, será que Ele não imaginava o defeito da irmã Valéria? Quando Ele morreu por mim na cruz do Calvário? Eu sou um plano de Deus, Lucas é um plano de Deus, o Simei é um plano de Deus, cada irmãzinha aqui é um plano de Deus, cada irmão. E Ele não sabia? Ele sabia o que eu penso, o que eu sinto, se eu sou egoísta ou não,
todos os meus defeitos, mas o Senhor morreu na cruz para me salvar. E isso é o que mais importa. O amor, então, de Deus é a esperança que nós temos da vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque Ele está sempre conosco. Jesus nos encoraja a continuar caminhando. Verso 3: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Seba por ti. Eu sou o Senhor teu Deus, igreja. 4. Visto que fostes precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. O Senhor está dizendo que você, igreja, é preciosa aos olhos de Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Então somos preciosos aos olhos de Deus. E diz mais no 5: não temas, pois, porque sou contigo, igreja de Abraão. Porque sou contigo, o Senhor está dizendo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. O Senhor quer trazer a sua família, juntar todos. Isso é promessa de Deus, juntar os seus filhos. Os nossos filhos saem, de 3 filhos que eu criei na igreja, eu tenho uma na igreja. 2 foram dar uma voltinha. Todo dia eu oro por eles e peço: Senhor, que essa promessa se cumpra, que o Senhor junte os meus filhos. Que o Senhor junte os meus filhos. Senhor, que o Senhor junte os meus filhos. Então nós não podemos perder a esperança de ter todos como o Senhor quer, debaixo das suas asas protetoras, guardando-os para a eternidade. Então quando a gente vai dormir, a gente diz: Senhor, perdoa os pecados dos meus filhos. Quando a gente acorda, a gente diz: Senhor, cuida deles hoje, por favor. Esteja onde eu não posso estar. Os abrace quando os meus braços não alcançam os meus filhos. Porque eles são adultos, não é? Falei aqui, são adultos. Então, Senhor, por favor, cuida deles. Porque meus braços não os alcançam mais. Porque enquanto os meus braços alcançarem, eu os levava à tua casa. E a tua promessa não volta vazia. E o Senhor tem plano para os nossos filhos. Enquanto existe vida, existe salvação, esperança. Não temas. O Senhor cumpre suas promessas. Verso 6: direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. O Senhor quer juntar o seu povo. Isso serve também para aqueles que não estão mais aqui frequentando a igreja, que já frequentaram e não estão mais. Existe promessa para eles. O Senhor os quer resgatar. E a igreja tem um compromisso, que é ir lá e dizer, contar para eles. Conta as bênçãos, conta quantas são, uma a uma na divina mão. Se você está aos pés de Cristo, você tem bênçãos para contar. Sabe o que o Senhor quer te dar? A alegria da salvação. Porque nós vivemos tristes, às vezes a gente escuta assim: fulano está com depressão, fulano está com depressão. Porque o mundo está tão violento, que se a gente olhar para o mundo, vem uma tristeza profunda. Mas se a gente olhar para Cristo, a gente tem a verdadeira alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Mas a alegria do Senhor não é essa alegria que o mundo dá ali na escola de samba, por exemplo. Não é. Não é essa alegria que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma alegria genuína, profunda, que não é um momento de alegria, é uma alegria que nos vai levar para a eternidade, entende? É algo muito maior que nós estamos falando. Então, é essa alegria que nos motiva a falar do amor de Jesus para outras pessoas. Dizer assim: eu sou feliz porque eu sigo o Deus verdadeiro.
Eu sou feliz porque o Senhor cuida de mim. Porque olha quanta coisa tem acontecido de bom na minha vida. Olha quanta coisa o Senhor tem feito por mim. Mas para isso eu preciso reconhecer essas coisas. Eu tenho que parar de ser cego. Eu tenho que enxergar as bênçãos que o Senhor faz por mim. Porque a gente às vezes espera uma coisa, mas recebe algo melhor do que aquilo que a gente espera. Mas somos tão cegos que não conseguimos enxergar. E aí nos lamentamos, dizendo que poxa, Deus não está olhando por mim, Deus está fazendo tudo por mim, está cuidando de mim, me dando as bênçãos que eu preciso. Irmãos, eu trabalhei 41 anos, eu sou aposentada. Olha que bênção! Isso é bênção ou não é? O Senhor me deu força, me deu energia para trabalhar mais de 12 horas por dia, para lidar com mais de 500 famílias dentro de uma escola. E hoje eu estou aqui falando do amor desse Deus. Isso é bênção ou não é? Andei por sobre as águas. Quem é que estava me guiando? Era o soberano Deus, maravilhoso, Criador dos céus e da terra. Sofri violências naquele lugar e o Senhor me livrou de todas. É bênção. Glória a Deus, aleluia. O Senhor é Deus, não é? Eu me recordo de situações perigosíssimas que eu enfrentei ali. Você nem sabe um pedacinho que ele andou por lá, né? Mas uma que eu não esqueço. Eu estava dentro da escola, com a escola aberta, no dia que houve a tragédia da Taça da Silveira. E os nossos ex-alunos iam para lá estudar, né? E nesse dia, quando começou aquela coisa absurda, né? Os alunos que fugiram, conseguiram fugir de lá, vieram pedir abrigo aonde? Na escola deles. E eles tinham a roupa suja de sangue, espirrada de sangue. Eles tinham pavor no olhar, sabe? Eles tinham desespero de dizer assim, me abriga, me acode. Eles estavam desesperados. Deixei meus amigos estão lá. Tia, vai lá, ajuda os meus amigos. E nós acolhemos aquelas crianças dentro de uma sala e trocamos a roupa imediatamente, que eu pedi que tragam blusas limpas. Tiramos aquelas blusas e eles lavaram o rosto, se recompuseram e ficaram ali, e eu orando com eles. Eu disse, Deus, nós vamos clamar. Eu não posso ir lá livrar os seus amigos, mas Deus pode. Então vamos orar. E nós oramos, sabe? Eu fechei a porta, porque alguns professores ficavam naquela agitação, e eu disse, saiam todos, nós vamos orar. E nós oramos com aquelas crianças. Então, queridos, eu digo para vocês, há um Deus que protege. Os pais começaram a vir, levaram as crianças, enfim, o resto vocês já sabem que a televisão mostrou, né? Mostra muitas vezes, repetidas vezes, mas foi um momento de grande aflição, que eu vi que eu estava numa tormenta e o Senhor estava me conduzindo com a sua mão forte, com a sua destra, que salvou crianças, que trouxe crianças salvas. Então, queridos, Deus cuida de nós. Depois, isso é um episódio, eu tenho muitos que eu poderia contar, 41 anos de trabalho. É Deus ou não é Deus na vida da gente? É Deus, é um Deus maravilhoso. Verso 8, né? Traze o povo que ainda tem olhos, é cego e surdo, ainda que tem ouvidos. Traze o povo que ainda que tem olhos, é cego e surdo, ainda que tem ouvidos. Nós temos olhos e temos ouvidos, mas ainda estamos surdos. Então Deus diz, traz o povo, ainda que seja surdo, ainda que seja cego, traz, porque o milagre vai acontecer aqui. O milagre da salvação em Cristo Jesus, né? E continuando, todas as nações congreguem-se e os povos reúnam-se
Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? O Senhor quer que sejam resgatados valores, sabe? Reúnam os povos cegos e surdos, tragam as congregações. E a pergunta é, olha só, e fazem-nos ouvir as predições antigas, apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga, verdade é. Nós somos o povo da Bíblia, então nós temos que dizer a verdade, doa quem doer. Hoje, muitas vezes a gente fica cheio de dedos para chamar o pecado pelo nome, não é? Porque o mundo está mostrando que o pecado é algo normal, mas nós temos a obrigação de falar a verdade. Nós temos essa obrigação e temos a obrigação de servir a Deus conforme Deus nos orienta que seja servido. Então essa é a nossa parte. Às vezes a gente se prende em detalhes. Eu e a palavra de Deus não estamos falando de detalhes, a gente está falando da essência da palavra, da verdade genuína, a verdade que salva. Nós somos o povo que tem a fé de Jesus e guarda os mandamentos de Deus. Então os mandamentos de Deus, isso é a essência da nossa fé. Nós precisamos observar esses mandamentos. Então a verdade é essa. Vós sois as minhas testemunhas, igreja. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais e creiais e entendais que sou eu mesmo, que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Então só um Deus, o Deus Criador, o nosso Deus mantenedor, o Deus que quer te salvar, não há outro. Não há outro. Se o seu Deus é a sua casa, que tem que virar um palacete, desvie o olhar dela. Olhe para o Deus soberano, que você vai ter a casa, não vai deixar de ter. Porque Deus é um Deus do ouro e da prata. E Ele não vai deixar você na mão, porque Ele quer que você seja vitorioso nesta terra, que é o início da nossa caminhada para o céu. Ele quer que você melhore, né? Que você melhore em todos os aspectos. Você é testemunha do Senhor, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi. Olha, você foi escolhido, né? Aí vamos lá para o 11. Eu sou o Senhor. Repete de novo. Essa é a mensagem para a igreja hoje, esta noite, que o Senhor é Deus e é soberano, e fora de mim não há Salvador. Não há Salvador. Então Jesus é o nosso Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Só até aqui nós vamos ler. Agindo eu, quem impedirá? Irmão, eu vou fazer uma entrevista de trabalho e eu estou com muito medo. Agindo Deus, quem impedirá? Creia. Eu tenho um problema de saúde grave. Agindo Deus, quem impedirá? Se a sua fé está centrada no Deus Todo-Poderoso. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, às vezes não acontece uma cura, mas acontece a salvação. Porque há um Deus que salva. E a nossa meta é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, às vezes a gente perde para ganhar. Já ouviram falar isso? Às vezes perdemos para ganhar. Às vezes o Senhor diz, não vou te dar isso não. Aí a gente diz, poxa, mas eu tinha pedido um carro para mim, mas Deus não me deu.
Pode ter livrado você da morte. Né? Quantas pessoas não estão preparadas para ter alguma coisa? Muitas. Imagina que, quando eu falei aqui a respeito, né, da notícia de ontem que não foi boa de uma família, provavelmente a pessoa que estudou, se formou, se achou tão importante que se afastou de Deus. Estava preparada para receber a graça? Não. Deixou ruir a sua família, o bem mais precioso que nós temos. Qual é o nosso bem mais precioso aqui na terra? É a nossa família, não é? A família carnal e a família espiritual. Então, esse é o bem mais precioso. Muitas vezes nós não estamos preparados para receber esse bem, mas o Senhor nos encoraja, porque Ele diz para nós aqui no verso 13, que é o final da nossa meditação, Ele diz: agindo eu, quem o impedirá? Né? Quem pode impedir o Deus Todo-Poderoso? Porque se Ele não abrir o mar, Ele faz você caminhar por sobre as águas. Olha que maravilha, né? A luta vem, às vezes você quer que o mar se abra e tudo esteja seco para você passar facilmente e resolver aquele problema. Aí o Senhor diz assim: não é assim, não, olha para mim, não vou abrir não, vai ter que caminhar sobre as águas. Vai confiar? Vai confiar? E aí, se você confia, se você mantém o olhar em Cristo, você caminha sobre as águas sim, e vence a sua dificuldade, porque há poder no nome de Jesus. Creia. Queridos, essa é a mensagem desta noite, que eu gostaria de deixar para vocês, que o Senhor tem poder para fazer você caminhar sobre as águas, e você precisa ter esperança nas promessas de Deus. Se você tem olhos, enxergue, olhe, veja. Se você tem ouvidos, ouça o que o Espírito está te dizendo. O Espírito Santo de Deus, nesta noite, está te dando uma mensagem muito especial, uma mensagem de esperança e salvação. Não temas, eu sou contigo. A gente cantou: tenha esperança em Jesus, porque Ele nos dá a vitória. Eu nunca vi uma pessoa olhar para Jesus e sair igual quando ela olhou, porque quando o olhar cruza com o olhar de Jesus, é milagre de salvação. Amém?